Olá, que prazer tem sido compartilhar esse tesouro maravilhoso da Palavra de Deus com você. No nosso encontro passado, vimos a atuação dos profetas do Reino do Sul, Judá, desde a divisão do reino. De maneira especial, destacamos os ministérios dos profetas Isaías e Miqueias, que foram contemporâneos. Com toda certeza, o teor da mensagem deles deve ter influenciado grandemente a nação e o bom rei Ezequias, que assim que assumiu o trono, restaurou o culto ao Senhor, trazendo de volta a adoração a Deus como centro de toda a nação. Hoje daremos continuidade, estudando a atuação de mais um dos profetas do reino de Judá. Sofonias era um tataraneto do rei Ezequias e ele profetizou nos dias do rei Josias. Josias foi um dos reis, à semelhança de Ezequias, que recebeu a aprovação de Deus em tudo o que fez. Mas somente no 12º ano do reinado de Josias, ele promoveu aquela grande reforma, a restauração. Então, o conteúdo da mensagem do profeta Sofonias está refletindo a nação dos seus dois reis anteriores, que foram Manassés e Amon, que não fizeram o que agradava o Senhor e afastaram totalmente a nação da adoração ao verdadeiro Deus. Neste tempo, Israel já não existia mais, já tinha sido levada para o exílio na Assíria. Após a morte do rei Ezequias, seu filho Manassés então assume o trono. Nós vamos ler um pouco sobre este rei e sobre o próximo, que seria Amon, para podermos contextualizar um pouco melhor a profecia de Sofonias. Segundo livro de Crônicas, capítulo 33, versículos de 1 a 3. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido, ergueu altares para os Baalins e fez postes sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Versículo 6. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Rinom. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia, e recorreu a médiuns e aos que consultavam os espíritas. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. O Senhor muitas vezes tentou falar com Manassés, mas diz o texto da Bíblia que ele não ouviu. E no versículo 9 diz: Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Percebemos aqui, então, que o reinado de Manassés, logo depois da morte de Ezequias, este rei que fez toda essa reforma e que trouxe grande avivamento à nação, o reinado de Manassés durou 55 anos, tempo suficiente para desfazer tudo aquilo que Ezequias tinha feito. No final da sua vida, percebemos então que ele é levado pelo rei da Assíria, de maneira até bastante cruel, levado lá para a Babilônia e
lá ele clama ao Senhor e se arrepende. E por causa disso, Deus restitui a posição para ele. E vemos no versículo 15 que quando ele voltou, diz: Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina do templo e em Jerusalém, e jogou-os fora da cidade. Depois, restaurou o altar do Senhor e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse o Senhor, o Deus de Israel. O povo, contudo, continuou a sacrificar nos altares idólatras, mas somente ao Senhor, o seu Deus. Percebemos então que a sua tentativa de trazer de volta o povo à adoração ao Senhor não teve grande êxito, porque durante tanto tempo ele havia desencaminhado a nação, praticando tantas coisas, oferecendo até os seus próprios filhos em sacrifício aos deuses pagãos, que o povo não retornou significativamente ao Senhor. No final da vida de Manassés, lemos: Manassés descansou com os seus antepassados e foi sepultado em sua propriedade. E seu filho Amon foi o seu sucessor. Então percebemos um pouco o contexto dos pecados que a nação vivia. Versículo 22 diz: ele fez o que o Senhor reprova, à semelhança de seu pai. Amon prestou culto e ofereceu sacrifícios a todos os ídolos que Manassés havia feito. Mas ao contrário de seu pai Manassés, não se humilhou diante do Senhor, antes aumentou a sua culpa. Percebemos então que Amon reinou de acordo com os pecados do rei anterior, seu pai Manassés. Com exceção de que Manassés tentou depois trazer o povo de volta e ele mesmo se arrependeu, mas Amon não se arrependeu, antes aumentou a culpa. E houve uma conspiração e Amon então foi assassinado. E neste tempo o filho dele, Josias, assume o governo. Então temos aqui o contexto da profecia de Sofonias. Ele realmente está falando ao povo mediante todo esse desvio, diante de todos esses pecados, imoralidade, idolatria. Comentei há pouco que Josias demorou 12 anos desde que assumiu o governo para fazer esta reforma. Com certeza a pregação de Sofonias influenciou o rei para depois fazer esta grande reforma na nação de Judá. É aqui que Sofonias tem a sua atuação, aproximadamente anos 630 a.C. O objetivo de Sofonias foi advertir a apóstata Judá, então, sobre o iminente juízo que viria da parte do Senhor por causa dos seus pecados. O juízo no livro de Sofonias é chamado de o dia do Senhor. E percebemos aqui que a aplicação imediata era para Judá e Jerusalém. No entanto, grande parte do livro e muitos versículos dizem respeito ao juízo que Deus ainda está por exercer sobre todas as nações da terra. Vamos ler Sofonias capítulo 1, versículos 2 e 3. Destruirei todas as coisas na face da terra, palavra do Senhor. Destruirei tanto os homens quanto os animais. Destruirei as aves do céu e os peixes do mar, e os que causam tropeço junto com os ímpios. Farei isso quando eu ceifar o homem da face da terra, declara o Senhor. Vemos que esses primeiros versículos falam do juízo que ainda está por vir, já que Deus não destruiu todas as coisas totalmente naquele tempo. A continuação, porém, versículo 4, nós já vemos que está se dirigindo especificamente agora a Judá. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Eliminarei deste lugar o remanescente de Baal, os nomes dos ministros idólatras e dos sacerdotes, aqueles que no alto dos terraços adoram o exército de estrelas, e aqueles que se prostram jurando pelo Senhor e também por Moloque. Vemos Deus fazendo menção de que o povo adorava o Senhor, mas também adorava a Baal, a Moloque. Aquilo que, quando Manassés voltou, tentou trazer o povo de volta, mas
lemos há pouco que o povo, porém, continuava a oferecer sacrifícios naqueles altares. Versículo 6. Aqueles que se desviam e deixam de seguir o Senhor não o buscam nem o consultam. Cale-se diante do soberano o Senhor, pois o dia do Senhor está próximo. Castigarei os líderes e os filhos do rei e todos os que estão vestidos com roupas estrangeiras. O Senhor aqui dando uma palavra sobre a sua grandeza, a sua soberania, dizendo: olha, eu vou exercer o juízo sobre Judá, sobre Jerusalém, por causa dos seus pecados, e calem-se diante do Senhor toda a terra. Quando o Senhor se levanta para agir, não há quem possa impedir a sua mão. Versículo 10 e seguintes lemos: naquele dia, declara o Senhor, haverá gritos perto da porta dos peixes, lamentos no novo distrito e estrondos nas colinas. Lamentem-se vocês que moram na cidade baixa. Todos os seus comerciantes serão completamente destruídos. Todos os que negociam com prata serão arruinados. Nessa época, vasculharei Jerusalém com lamparinas e castigarei os complacentes que são como vinho envelhecido, deixado com os seus resíduos e que pensam: o Senhor nada fará, nem bem nem mal. A riqueza deles será saqueada, suas casas serão demolidas, embora construam novas casas, nelas não morarão, plantarão vinhas, mas o vinho não beberão. Deus fazendo menção aqui do cativeiro, do juízo que viria sobre eles e que os levaria para longe, a disciplina que o Senhor vai exercer sobre Judá para que eles se voltem para Ele. Nos versículos 14 e seguintes, vamos ver a menção mais uma vez do juízo vindouro, daquilo que ainda aguarda um cumprimento, mas que nos nossos dias Deus já tem dado mostras de que Ele é Deus, de que Ele conhece as nações e que Ele exerce o seu juízo na tentativa de trazer de volta as nações para Ele, que os povos, mesmo nos nossos dias, possam abrir os olhos e ver o que está acontecendo e se voltarem para o Senhor. O grande dia do Senhor está próximo. Está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão, dia de toques de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Trarei aflição aos homens, andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles será derramado como poeira, e suas entranhas como lixo. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. Mesmo que temos que ter o devido cuidado para não aplicar de forma errada as Sagradas Escrituras, Deus caminha na história de toda a humanidade. Deus sempre esteve no decorrer de toda a história onde as coisas estavam acontecendo. Nosso Deus não é um Deus pequeno que atua numa parte isolada do globo. Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele é soberano sobre todas as coisas. E as nações hoje em dia não estão inocentes diante de Deus. Aos seus olhos, Ele enxerga o que está sendo feito. Deus ainda é, como sempre foi e sempre será, o Deus que vê todas as coisas e que, já estabelecemos esse princípio, exerce o juízo a fim de demonstrar a sua misericórdia. Nos nossos dias temos visto, se fôssemos analisar o contexto das nações, poderíamos trazer muitos exemplos, mas o dia 11 de setembro é um exemplo bem claro desse texto que está falando. Analise algumas partes quando diz que aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento.
Diz aqui que seria dia de toques de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortes e as torres elevadas. Quais são as cidades principais ainda? Que Nova York não seja a maior cidade do mundo, mas com certeza é uma cidade de grande destaque, onde os olhos de todo mundo estão voltados para lá. E aqui diz que o Senhor traria aflição aos homens, andariam como cegos porque pecaram contra o Senhor. Deus está falando exatamente, chamando a atenção do porquê essas coisas acontecem. O sangue dele será derramado como poeira e suas entranhas como lixo. E Deus faz uma observação aqui no versículo 18: nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira. Os Estados Unidos, apesar de grande riqueza e hoje constituírem uma grande potência no mundo, com aquele incidente ficaram totalmente sem chão, desprotegidos e sentindo que realmente nem o seu ouro, nem a sua prata poderiam livrar a nação e a população daquilo que aconteceu. Sentiram realmente que diante de algo fora do seu controle, diante da mão do Senhor, nada o homem pode fazer. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E a mesma maneira como Ele agia no Antigo Testamento, aqui durante toda essa história, o Senhor continua agindo, continua usando uma nação para exercer juízo sobre outra nação e assim por diante. Sofonias capítulo 2, versículos 1 a 3, Deus vai chamá-los ao arrependimento para que não seja necessário todo este mal. Reúna-se e ajunte-se, nação sem pudor, antes que chegue o tempo determinado e aquele dia passe como a palha, antes que venha sobre vocês a ira impetuosa do Senhor, antes que o dia da ira do Senhor os alcance. Busquem o Senhor todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Deus, voltando a falar agora a Judá e a Jerusalém, convoca o povo para que prestem atenção no que está acontecendo, para que se ajuntem, para que se reúnam e se voltem para o Senhor. Busquem o Senhor de todo o coração. Deus aqui está revelando a sua intenção, de que a ira seja deixada de lado. Não é vontade do Senhor, não é desejo do Senhor exercer o juízo, mas o propósito do Senhor é usar da sua misericórdia. Então o povo precisa se voltar e Deus aqui clama para que eles voltem. Na sequência do capítulo, o profeta anuncia o juízo sobre diversas nações ao redor. E no capítulo 3, Sofonias vai confrontar mais uma vez a nação com todos os pecados que eles estavam cometendo, em contraste com a proposta de amor do Senhor, com a intenção de Deus de fazê-los esta nação peculiar, este povo separado para Ele. Capítulo 3, versículo 5. No meio dela está o Senhor, que é justo e jamais comete injustiça. A cada manhã Ele ministra a sua justiça, e a cada novo dia Ele não falha. Mas o injusto não se envergonha da sua injustiça. Deus aqui falando que Ele está no meio de todo este povo. Apesar dos seus pecados, Deus ainda está aí a cada manhã ministrando a sua misericórdia. Mas Deus revela o seu coração quando diz aqui: o injusto não percebe isso. O meu povo está como cego, não consegue discernir a minha mão todos os dias, chamando-os de volta e tentando alcançá-los. Depois de anunciar o ajuntamento das nações para a prestação de contas, a continuação do capítulo é de que Deus faz promessas tremendas e maravilhosas para o futuro do remanescente. O livro finda aí, com profecias que ainda aguardam o seu cumprimento no futuro de Israel. Com certeza o teor da mensagem de Sofonias então despertou Josias para a grande reforma que ele vai realizar no meio deste povo. Diz a Bíblia que nem um dia dos reis de Judá houve um avivamento ou um momento em que o povo se voltou tanto para Deus como nos dias de Josias. Segundo Crônicas, capítulo 34, versículos 1 e seguintes. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém.
Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. A mensagem de Sofonias, portanto, foi dada quando Josias, o rei, era ainda praticamente uma criança. Mas nós lemos no próximo versículo que no 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, quer dizer apenas 16 anos, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Sob as suas ordens foram derrubados os altares dos Baalins. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficavam acima deles. Também despedaçou e reduziu a pó os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal, e os espalhou sobre os túmulos daqueles que lhes haviam oferecido sacrifícios. Depois queimou os ossos dos sacerdotes sobre esses altares, purificando assim Judá e Jerusalém. Josias é o rei que teve o seu nome profetizado 300 anos antes do momento em que nós estamos vivendo e que ele está atuando. Nós já vimos isso em outra ocasião e agora voltaremos para ver que coisa fantástica, Deus dando detalhes então e aqui acontecendo o cumprimento desta palavra. 1 Reis capítulo 13, versículo 2. Ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. O contexto aqui, lembrando rapidamente, quando o reino foi dividido, Jeroboão se tornou rei do reino do norte, Israel, e construiu esses altares idólatras, colocando bezerros, os 2 bezerros em Dan e em Betel. E quando ele estava para sacrificar naqueles altares, o homem de Deus veio então e profetizou contra o altar, mencionando que nasceria então Josias, que profanaria estes altares. Segundo o livro de Reis, capítulo 23, versículo 15 e 16, diz: até o altar de Betel, o altar idólatra edificado por Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar, até aquele altar e o seu santuário ele os demoliu. Queimou o santuário, reduziu a pó, queimando também o poste sagrado. Quando Josias olhou em volta e viu os túmulos que havia na encosta da colina, mandou retirar os ossos dos túmulos e queimá-los no altar a fim de contaminá-lo, conforme a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus que predisse estas coisas. A palavra de Deus se cumprindo à risca 300 anos depois. Parece que é nesse momento que Josias destrói também aqueles bezerros de ouro que tinham sido construídos e que até então levaram o povo a pecar. Israel aqui já tinha sido levado para o exílio, mas muitos ainda estavam nesse território. E ele vai convocar também todos aqueles que ainda estão nesse território para se voltarem para o Senhor. Ele profana também altares lá em Samaria, que nesse momento já está sendo ocupado por tantos povos, mas a sua reforma e o avivamento que ele traz para a nação através dos seus atos se estende para além de Judá. Ele mandou fazer uma reforma no templo, convocou todos os levitas, recolheu ofertas de todo o povo para a restauração do templo e para voltar à prática dos sacrifícios. Quando eles estavam reformando o templo, encontraram o livro da lei. Para termos uma noção de quanto esse povo estava desviado do Senhor, nem sequer mais sabiam da existência do livro da lei. E então, aquele servo que encontrou o livro, leu e encontrou todas aquelas palavras, foi imediatamente ler para o rei Josias. Quando o rei Josias tomou conhecimento do que estava escrito, imediatamente ele rasgou as suas vestes e disse: olha, se isso é verdade, o nosso Deus está muito
muito furioso conosco, atraímos a ira de Deus sobre nós. E imediatamente, então, ele toma atitude, pede que eles consultem a profetisa, que naqueles dias estava atuando, era Hulda, e vai então pedir que ela busque o Senhor a respeito do que está escrito naquele livro. Segundo Crônicas, capítulo 34, versículo 21. Vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo o que está escrito neste livro. Eles vão então, Hulda busca o Senhor e dá uma resposta da parte do Senhor e diz: olha, realmente tudo o que está escrito é assim mesmo, a ira do Senhor está contra este povo porque eles me deixaram, praticando toda sorte de imoralidade, de idolatria, abandonaram os meus caminhos para seguir os seus próprios caminhos. No entanto, Deus manda um recado específico para Josias. Versículos 27 e 28. Manda dizer ao rei: já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus quando ouviu o que ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão a desgraça que trarei sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Temos comentado que o arrependimento derrete o coração do Senhor. E quando Josias toma conhecimento, então, e imediatamente busca o Senhor e quer fazer algo para que a nação saia daquela situação, Deus ouve a sua oração, atende o seu pedido. Josias toma providências imediatamente, convoca todo o povo, diz a Bíblia, do maior até o menor, do mais simples até o mais importante, e ele mesmo lê todas aquelas palavras diante de todo o povo. Versículos 31 a 33. Ele tomou o seu lugar e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus testemunhos e aos seus decretos, cumprindo as palavras da aliança escritas naquele livro. Depois, fez com que todos em Jerusalém e em Benjamim se comprometessem com a aliança. Os habitantes de Jerusalém passaram a cumprir a aliança de Deus, o Deus dos seus antepassados. Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas. E enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Esta foi uma grande reforma e que agradou muitíssimo ao Senhor. Por isso Josias também recebeu o testemunho da parte do Senhor de ter agradado a Deus durante toda a sua vida. E um grande privilégio também de que a nação, enquanto ele viveu, serviu fielmente ao Senhor. Analisaremos a atuação do profeta Naum, profeta de Judá, que recebeu a sua chamada para profetizar a destruição de Nínive, a capital do Império da Síria. A atuação deste profeta se deu também nos dias da reforma que o rei Josias estava promovendo na nação. A mensagem de Naum é uma mensagem forte. 100 anos atrás, um pouco mais, Jonas foi escolhido por Deus para levar também esta mensagem a Nínive. Mas naquela ocasião, Deus queria trazer aquela nação ao arrependimento, o que realmente aconteceu. Naquela época, acho que Jonas gostaria de ter recebido a mensagem que Naum recebeu para profetizar, porque Jonas estava ávido para ver realmente a queda daquele povo pelas suas crueldades. Mas naquela ocasião Deus queria manifestar sua misericórdia e trazer a nação ao arrependimento, o que realmente aconteceu.
O tempo passou, no entanto, e eles voltaram às suas velhas práticas, aos seus pecados, às suas crueldades. A Assíria tinha sido usada por Deus como instrumento do seu juízo sobre o reino do norte, Israel, mas agora chegou o momento deles mesmos serem julgados pelo Senhor, pelas suas crueldades, pelas suas chacinas, as marchas forçadas, onde muitos morriam por não suportar. Os líderes das nações que eram subjugados por eles eram torturados e executados sem misericórdia. Um exemplo disso aconteceu com o rei de Judá, Manassés, que nós lemos há pouco. Um tempo em que o rei da Assíria foi até lá e levou Manassés pendurado por ganchos no seu nariz, segundo era o seu costume. Já lemos o texto há pouco de que Manassés lá no exílio buscou o Senhor, se humilhou e se arrependeu, e ele somente não foi executado porque buscou o Senhor e se voltou totalmente para Deus. Segundo Crônicas 33, 11 a 13, por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Vimos então uma amostra da maneira como eles tratavam os prisioneiros ou até os reis. Manassés só não foi executado porque ele se humilhou, buscou o Senhor e assim Deus permitiu que ele voltasse para a sua terra e ainda fosse restituído na sua posição de governante. O momento do juízo para a Síria então tinha chegado e é justamente esta a mensagem de Naum. Ele tem uma linguagem vigorosa, onde apresenta Deus realmente como um Deus vingador, que percebe o que está acontecendo, que os seus olhos estão atentos àquilo que as nações fazem. Mas no meio disso tudo, também há um grande consolo para aqueles que buscam o Senhor. A nação de Judá naqueles dias estava com seus olhos voltados para Deus. Então temos palavras de grande consolo para aqueles que confiam no Senhor. Capítulo 1, versículo 1 a 3. Advertência contra Nínive. Livro da visão de Naum de Elcós. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador, seu furor é terrível. O Senhor executa a vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixa impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Se apresenta como um Deus que é todo-poderoso e que controla os céus e a terra. Um Deus que executa a vingança e que não tem por inocente o culpado. Versículos de 4 a 6. Ele repreende o mar e o faz secar. Faz que todos os rios se sequem. Bazã e o Carmelo se desvanecem e as flores do Líbano murcham. Quando ele se aproxima, os montes tremem e as colinas derretem. A terra se agita na sua presença. O mundo e todos os que nele vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar de sua ira? O seu furor se derrama como fogo e as rochas se despedaçam diante dele. Tudo isso nos dá uma segurança tremenda. Desenvolve em nós também o temor por saber quem Deus é, com certeza. Mas ao mesmo tempo, percebemos que podemos entregar ao Senhor toda e qualquer aflição, angústia, dificuldade que passamos, afrontas, porque Deus está presente para executar o seu juízo. Versículo 7 nos fala exatamente isso. Aquele que confia no Senhor e o obedece, não tem nada para temer. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam.
Em meio a todas essas palavras duras de juízo contra Nínive, o Senhor se apresenta como um Deus bondoso, um Deus em quem nós podemos confiar. São palavras que nos fazem descansar. Então Naum está profetizando a destruição por um lado, mas está encorajando o remanescente a confiar no Senhor, a descansar, a esperar no Senhor. Versículo 8 diz: mas como uma enchente devastadora dará fim a Nínive, expulsará os seus inimigos para a escuridão. O Senhor acabará com tudo o que vocês planejarem contra ele. A tribulação não precisará vir uma segunda vez. Embora estejam entrelaçados como espinhos e encharcados de bebida como bêbados, serão consumidos como a palha mais seca. Foi de você, ó Nínive, que saiu aquele que trama perversidades, que planeja o mal contra o Senhor. Assim diz o Senhor: apesar de serem fortes e numerosos, serão ceifados e destruídos. Palavra clara, simples, objetiva. Não importa que tamanho vocês tenham, não importa qual é o número do seu exército, agora o Senhor está falando e a sua palavra vai se cumprir. Versículos 12 e 13 diz: mas você, Judá, embora eu a tenha afligido, não a afligirei mais. Agora vou quebrar o jugo do seu pescoço e arrancar as suas algemas. Vejam sobre os montes os pés do que anuncia boas notícias e proclama a paz. Celebre as suas festas, ó Judá, e cumpra os seus votos. Nunca mais o perverso a invadirá. Ele será completamente destruído. A Assíria não precisa mais ser temida. Lembramos 3 reis atrás, rei Ezequias, quando o rei da Síria já tinha conquistado tudo ao redor, somente Jerusalém estava livre, e veio para afrontar o rei, e esse então busca o Senhor juntamente com o profeta Isaías e recebe a palavra do Senhor que diz: eu defenderei esta cidade por amor a Davi meu servo, e contra ela nenhuma flecha cairá. Então a Assíria não precisa mais ser temida, e Judá deveria cumprir os seus votos, fazer as suas festas. E aqui temos um texto tão conhecido que em outra tradução nós lemos: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, daqueles que proclamam a paz. Judá está cumprindo nesse presente momento o seu chamado, a sua vocação de levar a paz, de proclamar as boas novas. Capítulo 2, versículo 1, Deus vai falar da próxima nação que está se levantando no cenário mundial e que agora Deus vai usar como instrumento para julgar a própria Assíria. O destruidor avança contra você, Nínive. Guarde a fortaleza, vigie a estrada, prepare a resistência, reúna todas as suas forças. Aqui está falando dos babilônios ou dos caldeus, que são sinônimos. Versículo 7. Está decretado: a cidade irá para o exílio, será deportada. As jovens tomadas como escravas batem no peito. Seu gemer é como o arrulhar das pombas. Nínive é como um açude antigo cujas águas estão vazando. Parem, parem, eles gritam, mas ninguém sequer olha para trás. Saqueiam a prata, saqueiem o ouro. Saqueiem a prata, saqueiem o ouro. Sua riqueza não tem fim, está repleta de objetos de valor. Há devastação, destruição, desolação. Os corações se derretem, os joelhos vacilam, todos os corpos tremem e o rosto de todos empalidece. Onde está agora a toca dos leões? Veja como Deus vai perguntar onde está agora todo o seu orgulho. O leão é tido como um animal temido e diante dele todos se aquietam, e a Assíria por tantas vezes se arrogou tão grande e superior a todos, e agora Deus vai confrontar. Onde está agora a toca dos leões? O lugar em que alimentavam seus filhotes, para onde iam o leão, a leoa e os leõezinhos sem nada temer? Onde está o leão que caçava o bastante para os seus filhotes,
gafanhotos, estrangulava animais para as suas leoas e enchia as suas covas de presas e as suas tocas de vítimas? Estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Queimarei no fogo os seus carros de guerra e a espada matará os seus leões. Eliminarei da terra a sua caça e a voz dos seus mensageiros jamais será ouvida. No capítulo 3, vamos ver Deus fazendo menção do que o levou a exercer o juízo sobre a Assíria. Os seus pecados atingiram o topo da medida do Senhor. Ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. Há o estalo dos chicotes, o barulho das rodas, o galope dos cavalos e o sacudir dos carros de guerra. Cavaleiros atacando, espadas reluzentes e lanças cintilantes, muitos mortos, montanhas de cadáveres, corpos sem conta, gente tropeçando por cima deles. Fazendo menção aqui das guerras e de todas as atrocidades que eram cometidas nesse tempo. Tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestra de feitiçarias, que escravizou nações com a sua prostituição e povos com a sua feitiçaria. Eu estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Vou levantar o seu vestido até a altura do seu rosto. Mostrarei às nações a sua nudez e aos reinos as suas vergonhas. Aqui, Deus usando uma figura de que a envergonharia diante de tantas nações, que ela despojou, que cruelmente ela abateu, agora o Senhor traria vingança sobre isso. Eu jogarei imundícias sobre você e a tratarei com desprezo, farei de você um exemplo. Todos os que a virem fugirão, dizendo: Nínive está arrasada, quem a lamentará? Onde encontrarei quem a console? Em todas as esquinas as suas crianças foram massacradas. Lançaram sortes para decidir o destino dos seus nobres. Todos os poderosos foram acorrentados. Você também ficará embriagada. Irá esconder-se, tentando proteger-se do inimigo. Todas as suas fortalezas são como figueiras carregadas de figos maduros. Basta sacudi-los e os figos caem em bocas vorazes. Todas aquelas construções, aquelas fortalezas, Deus disse que sacudiria como um pé de figos com figos maduros. Realmente o que resta hoje de toda aquela grande potência são apenas algumas ruínas. Olhe bem para as suas tropas, não passam de mulheres. As suas portas estão escancaradas para os seus inimigos. O fogo devorou as suas trancas. Reserve água para o tempo do cerco. Reforce as suas fortalezas. Entre no barro, pise a argamassa, prepare a forma para os tijolos. Mesmo assim o fogo consumirá você. A espada a eliminará e como gafanhotos devastadores a devorará. Multiplique-se como gafanhotos devastadores, multiplique-se como gafanhotos peregrinos. Você multiplicou os seus comerciantes, tornando-os mais numerosos que as estrelas do céu. Mas como gafanhotos devastadores, eles devoram o país e depois voam para longe. Os seus guardas são como gafanhotos peregrinos, os seus oficiais como enxames de gafanhotos que se ajuntam sobre os muros em dias frios. Mas quando o sol aparece, eles voam, ninguém sabe para onde. Quantas vezes Deus mencionando algumas classes comparadas a gafanhotos, quer dizer, todas as classes só trazendo destruição. Ó rei da Assíria, os seus pastores dormem, os seus nobres adormecem, o seu povo está espalhado pelos montes e não há ninguém para reuni-lo. Não há cura para a sua chaga, a sua ferida é mortal. Quem ouve notícias a seu respeito bate palmas pela sua queda, pois quem não sofreu por sua crueldade sem limites? Então Deus termina dizendo: todos foram vítimas das tuas crueldades. Agora chegou a sua vez. Pouco tempo depois, a palavra do Senhor se cumpriu à risca. Em 612 a.C., Nínive foi destruída e com isso todo o Império Assírio então sucumbiu. Vamos passar agora à atuação de mais um profeta do Reino do Sul dentro da nossa ordem cronológica.
do poder da Assíria, a destruição da sua capital Nínive em 612, surge agora a Babilônia como grande potência mundial no cenário. Abacuque está profetizando no mesmo período que Jeremias. Depois do rei Josias, nós vemos que houve uma sucessão de reis que não buscaram o Senhor, logo entraremos neste contexto. Mas, diferentemente dos outros profetas, Abacuque não dirige a sua profecia para o povo apóstata ou aqueles que estavam desviados do Senhor, mas as suas palavras são um encorajamento para o remanescente fiel e também ajudando a este povo compreender os caminhos de Deus e a confiar nele até que passe essa calamidade. Todo o livro de Abacuque, ele é na forma de perguntas e respostas e mostra que o profeta está perplexo em perceber os pecados da nação e diz: Deus, até quando vai continuar a nação se rebelando tanto sem que aconteça algo? Então Deus vai responder e é uma série de perguntas e respostas no decorrer de todo o livro. Mas antes de entrarmos no livro propriamente dito, com estas perguntas e respostas do Senhor, vamos entender um pouquinho o contexto desses reis. Segundo Crônicas, capítulo 35, versículo 20 e 21. Depois de tudo o que Josias fez e depois de colocar em ordem o templo, Neco, rei do Egito, saiu para lutar em Carquemes junto ao Eufrates. E Josias marchou para combatê-lo. Neco, porém, enviou-lhe mensageiros dizendo: não interfiras nisso, ó rei de Judá. Desta vez não estou atacando a ti, mas a outro reino com o qual estou em guerra. O que está acontecendo aqui? O Egito está indo para Carquemes para ajudar a Assíria contra as forças da Babilônia. Mas a Assíria é tomada neste tempo e o rei da Babilônia persegue o faraó Neco até encurralá-lo no Nilo e somente não conclui esta vitória sobre ele porque o pai de Nabucodonosor, Nabopolassar, morre e Nabucodonosor então tem que voltar para a Babilônia para resolver outros assuntos. Mas o maior vai destruindo sempre o menor. O Egito não conseguiu prevalecer, a Assíria então sucumbiu diante das forças da Babilônia, mas na passagem de volta ao Egito, ele passa por Judá, prende Jeoacás, filho de Josias, que então estava no trono, leva-o para o Egito e impõe fortes tributos sobre Judá. E então ele nomeia o irmão de Jeoacás, que é Jeoaquim, para ser o rei. Então esse está sendo o contexto e todos eles muito desviados da vontade do Senhor. Este ano, que é 605 a.C., tem início oficialmente o chamado cativeiro babilônico, porque na volta, quando Nabucodonosor estava voltando lá do Egito, ele passa por Jerusalém e leva os principais, alguns nobres e dentre eles Daniel. Mais tarde, numa outra batalha em 597, novamente Nabucodonosor então vem para Judá, porque o rei tinha se rebelado. Desta vez ele saqueia o templo, leva as riquezas e leva mais ou menos 10.000 prisioneiros para o cativeiro. Dentre eles, nesse período, está indo Ezequiel, o profeta que nós estudaremos posteriormente. Abacuque então está vivendo esta situação, ele viveu todo este período bastante conturbado. Capítulo 1, versículo de 2 a 4. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Abacuque está perguntando para Deus: até quando, Senhor, não vai acontecer alguma coisa nesta nação, visto que eles só se voltam contra ti? E vemos aí a corrupção dos reis e a dificuldade que estava tendo. E Deus vai responder a esta pergunta de Abacuque. Versículo 5.
Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto, fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem, homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Deus então anuncia a Abacuque e diz: calma, Abacuque, eu já estou me movendo e eu estou trazendo os babilônios, uma nação forte, poderosa e muito cruel também. Abacuque fica então mais impressionado ainda. Ele diz, a próxima pergunta dele é: como, Senhor, tu vais usar uma nação que ainda é pior para julgar a nossa, que está mal, mas pelo jeito não está tão mal quanto é a Babilônia? E ele vai perguntar ao Senhor, versículo 13: Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás, Senhor. Tu designaste esta nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Vemos aqui então o profeta conversando com Deus e dizendo: mas como, Senhor? Tu não és santo. Senhor, tu não habitas com o mal. Como então tu permites que essa nação ainda pior venha para exercer o juízo? Porque Abacuque está acompanhando todas as investidas desta marcha. E aqui nesses versículos anteriores que nós lemos, muitos estudiosos colocam a nação vindo justamente nessa batalha de Carquemes, que eu mencionei há pouco, quando ele vem para derrotar até os assírios. Então se percebe aqui a volta de Abacuque, já esta nação avançando, e Deus dizendo agora que ela chegaria até Judá também. Capítulo 2, versículo de 2 a 20. Então o Senhor me respondeu: escreve claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio será envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos esses povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão: ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isso continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores? Não se despertarão os que o fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações, todos os povos que restaram o saquearão. Perceba que Deus está dando o veredito para a Babilônia. Babilônia somente agora está começando a conquistar, mas Deus já está respondendo para Abacuque sobre o destino deste império, o que Deus faria. Agora ela está conquistando todos ao redor. E Deus diz, então, todas essas nações rirão de você.
pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, cidades e seus habitantes. Ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida, pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Ai daquele que diz à madeira, desperte, ou à pedra sem vida, acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele fique em silêncio toda a terra. Ao mesmo tempo que Deus dá o veredito à nação que agora estava vindo e que seria instrumento de Deus para exercer o juízo contra Judá, Deus dando o veredito da sua própria situação, da sua própria destruição, Ele também vai declarar ao remanescente: o meu justo viverá da fé. Esta é a mensagem de Abacuque que Deus responde para encorajar todos aqueles que restam confiando no Senhor. E quando Deus vai falando da sentença do juízo, Ele diz: e calem-se diante do Senhor toda a terra. Em meio a tudo isso, essas palavras de consolo do Senhor, Abacuque então se rende diante desta revelação. E no versículo 14, Deus vai dizer: mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. A soberania de Deus é claramente demonstrada em todo este livro. Deus fala: olha, nações subjugando outras nações. Eu estou caminhando nessa história, levantando umas nações, abatendo outras, mas por fim, toda a terra se encherá da glória do Senhor. Como diz a Bíblia em tantos textos, um dia Deus chegará no seu plano final, aquele plano que Deus intentou desde a origem do mundo, um reino eterno com aqueles que escolhem confiar nele, esperar nele, e um dia toda a terra se encherá da glória e do conhecimento do Senhor. Todos os reinos deste mundo passarão e o reino eterno do Senhor terá lugar. Abacuque se rende. No capítulo 3, nós vamos ver, versículo 2. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque se rende diante do Senhor e diz: Senhor, lembra-te de nós até passar a ira, usa da tua misericórdia. E agora ele vai responder a Deus numa das orações que demonstram fé e confiança mais surpreendentes de toda a Bíblia. Versículos 16 a 18. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Quando lemos esse versículo, parece que as coisas aconteceram tão rapidamente e que logo ele ficou tranquilo esperando pelo Senhor. No entanto, percebemos aqui que aconteceram algumas coisas. Quando ele ouve tudo isso do Senhor, ele diz: o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram. Ele ficou impressionado com tudo que Deus estava falando, mas então ele se rende, volta os seus olhos para o Senhor e diz: tranquilo. Ele escolhe permanecer na paz e na confiança, diz: tranquilo, esperarei o dia da desgraça que vem sobre a nação que agora nos ataca. Versículo 17. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Ele coloca todas
da sua confiança e ele declara a sua fé. Aqui vemos uma oração onde demonstra a fé genuína, que não depende das circunstâncias ao redor. Ele faz uma declaração, ele diz: Senhor, ainda que tudo ao meu redor seja contrário, ainda que não haja colheita, ainda que não hajam crias nas vacas, ainda que tudo seja destruído, eu escolho exultar no Deus da minha salvação. Este exemplo de Abacuque deve ser seguido por cada cristão, por cada pessoa que confia no Senhor, porque a verdadeira fé, ela se revela numa tranquilidade em confiar no Senhor. Aquela fé que a pessoa declara, mas que fica agitada, olhando para as circunstâncias, se atrapalhando com tudo o que está acontecendo, tirando seus olhos do Senhor e olhando para as circunstâncias, não é a fé que realmente move o coração de Deus. Aqui ele diz: tenho certeza que mesmo em meio a toda esta calamidade, o Senhor fará os meus pés como os do servo. Aquele que anda nos lugares altos, aquele que lá em cima pode contemplar as coisas pequenas lá de baixo. Deus tem esta posição, este alto retiro. O salmista diz que o Senhor tira-nos dos nossos apertos e nos leva num lugar espaçoso. A maioria das vezes isso não significa lugares físicos, isso não significa nos tirar das circunstâncias imediatamente, mas é uma posição no coração. O aperto do coração, o Senhor nos livra. Aquele que confia no Senhor não precisa estar sujeito a todas as circunstâncias ao redor, mas ele pode descansar. Existe um lugar espaçoso, existe um lugar alto, e esta foi a mensagem de Abacuque para todo o remanescente, encorajando-os a continuar confiando no Senhor. Abacuque sabe que aqui não é o fim, que Deus continuará caminhando na história do remanescente e por fim cumprirá tudo aquilo que prometeu acerca do seu povo, o seu plano maravilhoso. No nosso próximo encontro, analisaremos a profecia de Jeremias, que atuou nos últimos 40 anos da existência de Judá. Acompanhou a reforma promovida pelo rei Josias, mas logo ele percebe que o povo não se voltou verdadeiramente para Deus, porque logo que Josias parte e o seu sucessor toma o lugar, o povo rapidamente se desvia do Senhor. A volta não estava sendo sincera, mas eles estavam muito enfraquecidos, e Jeremias vai profetizar até a decadência total da nação, com a invasão em 586 a.C., a invasão e a destruição de Jerusalém, do templo do Senhor, e então o restante da população sendo levados cativos para a Babilônia. Até lá.